Tradutor, Tinky Winky. Revisor, Dark Silo. Culpe. Mesmo após o seu progresso, Jin-Woo não podia deixar de ter cuidado com o que estava por vir. Ainda assim, sua excitação por causa de seu crescimento eclipsou seu medo. Apenas um momento atrás, enquanto procurava um local adequado para iniciar a missão, Jin-Woo usou seu telefone para examinar várias wikis de videogame sobre classes. Nova habilidade. Benefícios de crescimento. Armas específicas da classe. Missões somente de classe. etc. Uma coisa era comum entre os diferentes videogames: o avanço de classe tinha enormes benefícios e recompensas. Isso se tornou possível para mim no nível 40. Claro, nem tudo que ele encontrou foi positivo. Havia algumas coisas aqui e ali reclamando. Estou preocupado por ter escolhido a classe errada. Se eu soubesse, eu teria pego uma classe diferente. Eu errei na minha construção. Acho que vou parar com este jogo. Eu tenho que apagar meu personagem. Bem, eles ainda estavam falando sobre videogames. Jin-Woo não estava tão preocupado com a classe que escolheria. Ele costumava ter um punhal até agora, e até suas habilidades eram todas relacionadas a uma classe assassina. Habilidades com adagas e algo como stealth. Além disso, seus atributos foram amplamente focados em força e agilidade. Por causa disso, Jin-Woo não conseguia pensar em outra classe além de assassino. Pensando na ideia, Jin-Woo convocou a presa envenenada de casaca de seu inventário. Soou. O punhal da adaga parecia perfeito em sua mão. Ele assentiu para si mesmo. Sim, é com isso que estou acostumado. Com a adaga na mão, Jin-Woo moveu seu olhar para a tela da missão. Bem, então. Ele começou a planejar o maior número possível de possibilidades, e depois de um momento para preparar seu coração, Jin-Woo respondeu à mensagem. A missão de avanço da classe chegou. Você gostaria de aceitar? SN. Aceitar. No momento em que ele falou a palavra em sua mente, segue-se uma mensagem. Ring. Você aceitou a missão de avanço da classe. Fechar colchete. Uma masmorra será criada para a missão. Fechar colchete. Uma masmorra. Será criada. Antes que ele pudesse entender completamente o significado da mensagem, uma mudança ocorreu no espaço à sua frente. Woong. Um pequeno buraco negro apareceu diante de seus olhos, mas isso era apenas o começo. Woong. O buraco, que era tão pequeno quanto um feijão, cresceu até o tamanho de uma moeda, depois, uma bola de vôlei, e finalmente, se tornou grande o suficiente para uma pessoa entrar. Isso é. Os olhos de Jin-Woo estavam bem abertos. Depois de aceitar a missão, ele esperava outra tela de informações com as informações da missão a seguir, mas não isso. Um portal havia sido formado diante de seus olhos. E pensar que seria um portal. O fenômeno na frente dele era exatamente o mesmo que os portais que apareciam no mundo. A única diferença é que era um pouco menor do que os que ele tinha visto. A mensagem do sistema continuou, acenando para ele entrar. Por favor, entre na dungeon pelo portal. Fechar colchete. Vamos ficar calmos. Jin-Woo acalmou seu coração. Sim. Se ele pensasse sobre isso, se ele estivesse usando uma chave ou através de um portal, uma masmorra estaria o esperando do outro lado. Ele ficou surpreso com a criação de um portal artificial diante de seus olhos. Enquanto que ele tinha entrado em muitos portais antes, ele nunca tinha visto um sendo criado. Quando ele chegou a essa linha de pensamento, a ideia apareceu em sua cabeça. Espere. Será que outros caçadores poderiam entrar neste portal? Bem, não há tempo para experimentar. Não havia nenhum caçador nas proximidades, nenhum caçador que viesse correndo se ele tivesse. Chamado. Jin-Woo apagou o rosto de Ylojinho de sua mente e balançou a cabeça. O que eu faria se algo desse errado? A mensagem do sistema piscou como se o lembrasse. Ring. Por favor, entre na masmorra pelo portal. Jin-Woo foi levado de volta à realidade pelo som eletrônico. Ele bateu nas bochechas para se concentrar. Agora não é hora de se distrair.
Sucesso aqui significaria uma classe e outras recompensas. Ele temia no que uma falha implicaria. Ele tinha que estar focado. Feu. Depois de respirar fundo, Jin-Woo segurou a presa envenenada de casaca em um aperto reverso e entrou no portão. Você entrou na masmorra. Fechar colchete. Para ser honesto, ele entrara no portão com grande expectativa. Ao contrário de suas expectativas, não havia muito com o que se surpreender por dentro. Era apenas uma caverna simples. É o mesmo de sempre. Ele ouvira dizer que as masmorras de alto nível se conectavam a diferentes tipos de interiores, então esperava algo semelhante. No entanto, uma mensagem especial não apareceu ao invés disso. Ring. Neste lugar, o uso de poções e da loja é restrito, e subir de nível não irá restaurar seus status. Fechar colchete. Jin-Woo guardou a adaga depois de confirmar que não havia feras mágicas por perto. Parece que isso não será fácil. Como este era um calabouço especial para o avanço da classe, parecia que havia algumas condições. O fato de não poder se curar por meio de poções ou níveis era particularmente perturbador. Isso significa que mesmo pequenos danos irão se acumular com o tempo. Uma lesão significaria o fim aqui. Sem meios de recuperação, ele teria que ser cauteloso em cada movimento que fizesse. Eu realmente tenho que estar focado. Jin-Woo fechou a caixa de mensagem. Como sempre fazia, ele checou a saída da masmorra. Até que seu avanço de classe esteja completo, você não pode sair. Fechar colchete. No momento em que ele colocou sua mão no portal, essa mensagem apareceu. Ele colocou as costas, mas a saída nem se mexeu. Ele retirou a mão. Então, o caminho para recuar está bloqueado. Ele ainda tem que descobrir a dificuldade da masmorra. Além disso, ele não conseguia recuperar sua saúde aqui. Finalmente, não havia como parar até que ele tenha terminado. O risco desta vez era muito alto. Mesmo os mais valentes caçadores hesitariam antes de entrar com tais condições. Mas um alto risco não significa que seja ruim. Um alto risco equivalia a altas recompensas. Ele havia aprendido isso com suas experiências. Se todas essas condições dificultavam a busca, talvez uma recompensa igualmente grande fosse esperada no final. Bem, só há uma maneira de descobrir. Hora de começar. Jin-Woo começou a andar mais para o fundo da caverna. Ele não podia ver o fim do túnel e não viu nenhuma fera mágica. Espere, já que este é um território do sistema, deveriam ser monstros e não feras mágicas. E, no final, ambos eram perigosos. Havia uma diferença neste lugar comparado com as masmorras normais de cavernas. As paredes da caverna estavam decoradas com tochas, colocadas uniformemente no caminho. Tochas em vez de pedras brilhantes. HMM. As tochas não eram uma fonte efetiva de luz. Mesmo que houvesse muitas delas, não bastavam para iluminar completamente o túnel escuro. Como tal, a luz bruxuleante produzia muitas sombras aqui e ali. A combinação das sombras e do silêncio produziu uma atmosfera muito sombria em comparação com uma masmorra normal. Bem, eu não tenho problemas para enxergar. O que o incomodou foi o impacto que teve no humor dele. Jin-Woo se aproximou e removeu a tocha mais próxima da parede. O caminho a seguir ficou ligeiramente mais brilhante. Assim está melhor. Jin-Woo sorriu satisfeito. Ele deu uma breve olhada para trás, e então começou a avançar novamente, com a tocha na mão. Quanto tempo ele andou nesse caminho reto? Depois de algum tempo, ele finalmente passou por uma curva. Ao virar na esquina, ele sentiu várias presenças. Finalmente, ele cuidadosamente deixou cair a tocha no chão. Soou. No lugar da tocha, sua mão direita segurava agora uma adaga. Ele considerou usando stealth para obter uma vantagem preventiva, mas decidiu conservar sua mana. Poções não poderiam ser usadas, afinal. Se ele descuidadamente gastasse sua mana, ele poderia não ser capaz de usar alguma habilidade em um momento crucial. Elas estão vindo para cá.
Jin Wu abraçou a parede com as costas, depois esperou que os inimigos virassem a esquina. Clang clang. Um som metálico tocava enquanto elas estavam caminhando em direção a ele. O som chegava cada vez mais perto. Clang clang. Pelo som violento, Jin Wu se perguntou. Eles estão segurando algum tipo de arma com correntes. Ele estava curioso, mas não se preocupou. Ele iria descobrir em algum momento. 5, 4, 3. Ele segurou a adaga em um aperto e prendeu a respiração. Ele não queria que o som de sua respiração fosse ouvido. 2, 1. Clang clang. Finalmente, suas sombras apareceram na esquina. 0. Quando Jin Wu terminou a contagem, a coisa se mostrou. Jin Wu imediatamente foi no pescoço dele. Clang. O som do metal batendo forte em metal. Sua adaga não perfurou o alvo. Armadura. Jin Wu ficou surpreso. Confirmando a identidade de seu inimigo, ele retrocedeu rapidamente. Humano. Era um cavaleiro equipado com um conjunto completo de armadura. Até o rosto dele estava coberto por um capacete. Apenas no caso, Jin Wu chamou. Olá! O cavaleiro reagiu atacando Jin Wu. Clang, clang, clang. O cavaleiro usou vigorosamente seus ombros para tentar enfrentar Jin Wu, mas o caçador girou seu corpo facilmente para evitar o ataque. O cavaleiro não conseguiu parar o momento e avançou um pouco antes de parar. Não humano. Depois de expandir seus sentidos um pouco mais, Jin Wu tinha certeza. O cavaleiro não tinha um batimento cardíaco. Era uma fera mágica, ou melhor, um monstro que ele nunca tinha visto antes. E pensar que havia um monstro coberto da cabeça aos pés na armadura. Então. Era quase como se ele estivesse lutando contra outro humano. Sing. O cavaleiro se virou e desembainhou a espada ao seu lado. Como Jin Wu pensou, ele não tinha a intenção de deixá-lo sair vivo. Confirmando a hostilidade do outro, os olhos de Jin Wu ficaram mais nítidos. Sprint. Sua velocidade de movimento aumentou em 40%. Fechar colchete. O primeiro a atacar seria o vencedor. Antes que Cavaleiro pudesse alcançá-lo, Jin Wu entrou em seu alcance primeiro. Slash. O caçador evitou seu próprio pânico e esfaqueou a armadura aqui e ali. Clang. Clang. Mas ele não conseguiu causar nenhum dano. A armadura é muito grossa. Não só isso, quase poderia ser descrito como escorregadio. Sua adaga escorregava e era desviada toda vez que ele acertava a armadura. O cavaleiro balançou a espada em linha horizontal. Slash. Jin Wu abaixou a cabeça para se esquivar. A lâmina da espada passou apenas alguns centímetros acima de sua cabeça. Como seu ataque era poderoso, a abertura criada depois de errar foi igualmente grande. Jin Wu não perdeu a oportunidade. Ainda na faixa de corpo a corpo, Jin Wu focou todo o seu poder em sua adaga. Facada vital. Crack. O punhal perfurou a armadura. Funcionou? No entanto, como se não causasse nenhum dano, o cavaleiro ignorou o punhal que estava saindo do seu lado e desceu a espada em uma linha vertical. Slash. Jin Wu jogou o corpo para trás. Clang. Faíscas voaram do chão onde a espada atingiu. Jin Wu se endireitou dando alguns passos para trás. A presa envenenada de casaca estava silenciosamente presa ao lado do cavaleiro. Jin Wu estalou a língua. Ele não é exatamente forte. Era verdade. Por causa de sua armadura, o cavaleiro era lento. Não só isso, seu padrão de ataque era bastante simples. O principal obstáculo era sua resistência às armas brancas. Jin Wu arregaçou as mangas. Se é uma armadura que uma lâmina não consegue atravessar, eu já tenho alguma experiência. Ele manteve a compostura. Ele se lembrou das escamas de um chefe que quebrou sem esforço uma espada mágica de aço com infusão de energia. Ele se lembrou de como derrubou aquela cobra gigante. Comparado com o casaca, esse bastardo não tem nada. Pensando no primeiro chefe de todos os tempos, Jin Wu sorriu com nostalgia. Clang. 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 O cavaleiro, confiante em sua armadura, atacou Jin Wu mais uma vez.
Como esperado, não é tão inteligente. Jin-Woo facilmente se esquivou do ombro do cavaleiro, manobrou para trás e colocou-o em uma chave de braço. Craque! Claro, seu pescoço estava tão encouraçado, provavelmente não seria sufocado por isso. Craque! Os braços de Jin-Woo se flexionaram e mostraram suas veias. Ele não estava tentando sufocar o cavaleiro. Ele cerrou os dentes e seus olhos se abriram. Craque! Com um som doentio, o capacete foi removido. Este era o poder do status de força que atingiu mais de 100. Tendo perdido a cabeça, o cavaleiro se ajoelhou no chão. Clang! Você derrotou o cavaleiro. Fechar colchete. A visão acolhedora de uma mensagem sinalizou o fim da luta. Jin-Woo estava focado em outra coisa. O que? Está vazio. Não há cabeça no capacete que ele estava segurando. Então ele olhou para dentro da armadura ajoelhada, mas encontrou apenas uma casca vazia. Então eu estava lutando com uma armadura em movimento. Quando ele chegou a essa conclusão, mais 2 cavaleiros apareceram na esquina. Parecia que eles finalmente perceberam que havia uma luta acontecendo. Clang, clang. Tendo descoberto Jin-Woo, os 2 cavaleiros levaram suas espadas em uníssono. Sing! Sing! Jin-Woo jogou o capacete para o lado e esticou o pescoço e os ombros. Ele sabia o método de derrotá-los agora. Vamos começar. Clang, 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 clang. Jin-Woo sorriu para os cavaleiros que se aproximavam. A quest estava indo bem até agora. Era por causa das restrições. A taxa de queda era boa. Ele acabara de derrubar 3 cavaleiros, mas de 2 deles caíram um item. Era uma queda de 66,6%. Ele não tinha visto nenhum ataque como esta em nenhum outro lugar antes. Além disso, a maioria dos itens que caem em masmorras instantâneas eram apenas lixo que seriam vendidos para a loja. Este não era o caso aqui. Você encontrou um peitoral de cavaleiro de alto nível. Você gostaria de adquiri-lo? Fechar colchete. Claro que sim. O peitoral do primeiro cavaleiro que Jin-Woo tirou reapareceu em frente a seus pés. Tudo. As informações do equipamento aparecerão. Redução de 7% no dano físico. Combinado com seu buff natural, ele poderia aumentar seu dano para um total de 27%. Peitoral do cavaleiro de alto nível raridade. B-tipo, armadura redução de dano físico, mais 7% se sua força estiver abaixo de 80. Seus movimentos serão reduzidos. Mais 7% de redução no dano físico. Combinado com seu buff natural, ele poderia aumentar sua redução de dano para um total de 27%. Se eu atingir 100%, acabarei ficando imune a danos físicos? Ele descartou o pensamento depois que um equipamento Rank B só dê mais 7%. Se o padrão estiver preso, um equipamento Rank A provavelmente não daria nem 30% ou 40% a mais de redução, portanto atingir 100% seria impossível. Ainda assim, cada pedacinho conta. Reunir os reforços pouco a pouco daria um grande impacto lá na frente. Ele lembrou da eficácia de um bom equipamento na primeira vez que viu o Jin-Woo. Então eu só faço isso, certo? Ele ergueu o peitoral. Como esperado, o sistema perguntou a ele com uma mensagem. Você gostaria de equipar o peitoral do cavaleiro de alto nível? Fechar colchete. Apenas olhando para a armadura, não era algo que ele queria se ver andando por aí. Se não fosse por suas experiências com o colar do guardião, ele estaria bem mais hesitante. Ponto. Sim. Ring. O peitoral do cavaleiro de alto nível foi equipado. Fechar colchete. O peitoral era invisível para os olhos. Jin-Woo abriu sua tela de status para confirmar os benefícios. Redução de danos físicos. 27%. A redução aumentou. Ele sentiu seu peito e não sentiu nada lá. Ele torceu e esticou o corpo, mas não sentiu a armadura impedi-lo. Era quase como se não estivesse ali. Era o mesmo que quando equipou o colar do guardião. Bom. Jin-Woo virou o olhar para outro cavaleiro, amassado em um canto. Sua forma esmagada acendeu com a luz de um drop. Você encontrou um Leather Pouch. Você gostaria de adquiri-lo? Fechar colchete.
Embora fosse sua obra, ele se sentiu um pouco mal pelo seu corpo mutilado. Parecia que ele não conseguia controlar sua força ao usar as mãos em uma briga. Ponto. Aspas. Com uma expressão solene, ele estendeu a mão para a luz. Adquira. Você abriu uma bolsa de couro. Havia 30.000 ouro dentro. Você ganhou 30.000 de ouro. Sem sequer aparecer em suas mãos, a bolsa de couro foi aberta. Parecia um pouco diferente dos outros itens. Ele abriu seu inventário e confirmou que recebeu os 30.000 de ouro. Ouro atual. 863.400. 30.000 de uma só vez, né? Porque os cavaleiros normalmente carregavam tanto assim? Ele lembrou que nos videogames, os monstros humanoides geralmente deixavam mais itens do que outros. Bem, fazia sentido que os humanos carregassem coisas melhores que bestas ou insetos. Não que seja certo que o sistema copie tudo isso. Ainda assim, esta foi uma boa notícia. Ainda havia muitas coisas que ele queria comprar com ouro, e seria bom se o ouro continuasse dropando dessa maneira. Mais alguma coisa que eu poderia pegar? Eles dizem que não há fim para a ganância do homem. Jinwoo olhou em volta com olhos gananciosos. As armaduras dos cavaleiros foram esmagadas por suas mãos e não pareciam mais utilizáveis. Seu olhar recaiu sobre suas espadas. Isso parece usável. Uma espada longa e limpa que parecia nova. Como não era um punhal, ele não planejava usá-la, mas provavelmente poderia vendê-la na loja ou a outros caçadores. Jinwoo pegou a espada. No entanto, no momento em que ele levantara a arma, ela agora estava enferrujada e se transformou em poeira nas suas mãos. Merda! Aconteceu em um piscar de olhos. Isso não vai me deixar obter nada que não seja um drop. Lamentável, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele bateu palmas e pegou a tocha que deixara cair mais cedo. Virando a esquina de onde os cavaleiros tinham vindo, ele viu outro túnel profundo e escuro. Parecia um longo caminho a percorrer. Era engraçado, mas quase parecia que ele tinha que estudar os encontros como um teste. Após 2 horas vagando pela dungeon, ele encontrou 4 tipos de monstros: cavaleiros, magos, assassinos e arqueiros. É um tipo furtivo desta vez. O assassino desapareceu diante de seus olhos. Sem pânico, Jinwoo imediatamente focou seus sentidos no inimigo que se aproximava de suas costas. Clang! Jinwoo aparou a adaga do assassino com a presa envenenada de casaca. Em seguida, rapidamente contra-atacou depois que ele perdeu seu equilíbrio. Sua adaga encontrou o caminho diretamente para o peito do inimigo. Stab! Você derrotou o assassino. Fechar colchete. Você subiu de nível. Fechar colchete. Depois de receber um golpe fatal, o assassino se transformou em fumaça negra, sem sequer gritar. Tudo que restara no lugar era a armadura de couro que usava. Eu me pergunto por que eles são todos humanoides. Jinwoo pensava nisso toda vez que derrotava um deles. Felizmente, ele não conseguia ver seus rostos enquanto lutavam. Os cavaleiros tinham seus capacetes, assassinos e arqueiros os capuzes de couro, e os magos cobriam as cabeças com capuz e roupões. Jinwoo se virou para continuar em seu caminho. De repente, um flash cegou sua visão. Um mago que escondeu sua presença havia completado o feitiço de elemento luz. Bang! Foi uma explosão que perfurou suas orelhas. Mas Jinwoo já havia se movido para trás do mago. O mago detectou uma presença atrás dele e rapidamente começou a lançar um feitiço, mas Jinwoo já havia descido sua adaga sobre ele. O mago desapareceu com uma fumaça negra. Jinwoo olhou para o manto que perdeu seu dono e guardou sua adaga. Eu já fui atingido por um ataque como esse antes, como pode ver. Na verdade, ele estava se preparando para se mover quando sentiu a concentração de mana à distância. A magia do elemento luminoso de Joseon. Jinwoo não era tão ingênuo quanto a ser atingido por um ataque que ele já havia sido atingido antes. Este é o significado de estudar os encontros. Não apenas isso. Cada um dos monstros precisava de um status específico para lidar. Cavaleiros com força, assassinos com sentidos,
arqueiros com agilidade e magos com constituição. Se o status apropriado não estivesse acima de um determinado nível, seria muito difícil lidar com o inimigo correspondente. Com uma força baixa, ele não seria capaz de danificar a armadura do cavaleiro. Com um sentido baixo, ele não seria capaz de detectar o assassino. Parece que distribuir minhas estatísticas uniformemente foi útil para situações como esta. Bem, sua inteligência era um pouco baixa, mas isso poderia ter sido resolvido com o gerenciamento de sua mana cuidadosamente. Você abriu uma bolsa de couro. Fechar colchete. Havia 20.000 de ouro e uma cantina com água morna por dentro. Você ganhou 20.000 de ouro e uma cantina com água morna. Fechar colchete. Jinwoo abriu seu inventário, pegou a cantina e bebeu dela. Feu. A fadiga estava se acumulando. Por quanto tempo eu tenho que continuar? Não, o que é mesmo no final? Jinwoo deixou a cantina vazia cair e ficou com as mãos no quadril. Já faz 3 horas desde que ele começou a missão. Tanto o corpo como a mente estavam ficando cansados. Ponto. Devo descansar um pouco. Ele sentou-se de costas contra a parede da caverna. Tela de status. Ring. Fadiga. 66. Sua fadiga quase atingiu um ponto perigoso. Acima de 70, ele teria um notável debuff em seu corpo e mente. Mesmo por um momento, ele teve que descansar os olhos e recuperar sua resistência. Jinwoo apoiou a cabeça contra a parede e rapidamente começou a cochilar. Mesmo nesse ambiente, ele estava tão cansado que adormeceria em um momento. Infelizmente. Tuip. Um som agudo voou pelo ar. Com sua agilidade desacelerando o mundo, Jinwoo foi capaz de pegar a flecha que estava voando em direção a ele. Grabe. Os olhos do caçador se abriram. À distância, o arqueiro preparava seu próximo tiro. Não vai me deixar dormir, hein? Jinwoo convocou a presa envenenada de casaca quando ele se levantou. Craque. O peitoral desabou no soco de Jinwoo e o cavaleiro bateu na parede. Seu corpo deslizou pela parede, esparramado no chão e parou de se mover. Ring. Você derrotou o cavaleiro. Fechar colchete. Você subiu de nível. Fechar colchete. Era uma pena que isso não tenha sido acompanhado por uma recuperação de status, mas Jinwoo ainda estava constantemente subido de nível durante as batalhas. Era um pequeno consolo em meio à acumulação de fadiga. O homem olhou para as juntas levemente arranhadas e estalou a língua. Seria bom se ele pudesse descansar um pouco, mas os monstros não davam muito espaço para respirar. Felizmente, eles deixavam cair muitos itens. Equipamentos: colar do guardião. A. Peitoral do cavaleiro de alto nível. B. Sapatos do assassino de nível médio. B. Luvas do arqueiro de baixo nível. C. Anel de mago de alto nível. B. Além do que ele já tinha equipado, havia vários itens que ele guardou em seu inventário também. Queria que eles derrubassem uma arma utilizável. Infelizmente, os punhais derrubados pelos assassinos, apesar de terem um ataque semelhante à presa envenenada de casaca, não tinham nenhum efeito especial. Tudo bem, o que você tem? Jinwoo esticou a mão em direção à luz do cavaleiro que caíra. Ring. Manopla do cavaleiro de alto nível. Raridade do cavaleiro, B-tipo, armadura. Redução de dano físico, mais 3% efeito adicional. Protege as mãos de ferimentos se sua força estiver abaixo de 80. Seu movimento será diminuído. Jinwoo obteve as manoplas com uma expressão feliz e as equipou. Assim como os outros equipamentos, as manoplas não mostravam sua forma e não impediam seus dedos. Bom. Depois de mover as mãos, Jinwoo levantou a cabeça. À frente do túnel, as tochas que cobriam a parede finalmente terminaram. No final deles estava uma porta gigante. Jinwoo se lembrou da entrada do templo subterrâneo na parte de trás. Sua parte não estava preparada e encontrou um destino trágico atrás das portas. Seria diferente desta vez. Jinwoo olhou para o caminho que ele havia percorrido até agora. Já faziam 6 horas desde que entrei aqui. Ponto. Seu nível chegou a 45, e ele pegou muitos equipamentos novos. Ele estava preparado.
Ele queria descansar um pouco e recuperar sua resistência, mas sabia que apenas invocaria mais monstros que interromperiam seu sono. Ele não podia se dar ao luxo de aumentar ainda mais seu cansaço através desses encontros. HP 4511-8330. MP 660-790. Fadiga 43. Eu tenho que vencer com apenas isso. Jin-Woo pegou as alças da porta. Uou! Como se movido por algum mecanismo desconhecido, as portas se abriram facilmente.